Tudo bem, galera? Sextou por aí? Porque por aqui sextou, e sextou de aparte, e o aparte você sabe, é a coluna quinzenal do feed do Vira Casacas, onde eu, Gabriel Divan, vou trabalhar com você alguma discussão importante do mundo das leis, dos tribunais, do direito, dos julgamentos, tudo propositalmente numa linguagem simples, com explicações diretas, que é especialmente para você, atenção, dois pontos, entender. Sim, porque você que reclama aí que o juridiquês, às vezes, não só é uma língua estrangeira, como é uma língua de difícil acesso, até mesmo para algumas pessoas da área. Pois bem, aqui a nossa tarefa é totalmente diferente. A ideia é explicar para você que não é da área jurídica, ter opiniões e conhecer pelo menos as bases, pelo menos as questões mínimas de cada discussão, para você poder entender, trocar uma ideia, para você formar o seu próprio pensamento a respeito. Beleza? Bom, eu já vou logo adiantando que o programa de hoje, além de ser rápido, rasteiro, direto, cru e curto, talvez seja um dos apartes mais curtos desde que a gente começou aqui as gravações da coluna, ele não vai estar permeado pelas brincadeiras, pelo bom humor habitual, ele não vai estar permeado pela irreverência que eu costumo utilizar para tornar leve a nossa coluna, para inclusive ajudar a tornar mais leve a compreensão de certos assuntos, porque eu confesso para vocês que eu estou irritado, eu estou desapontado, eu estou triste e, sobretudo, gente amiga, eu estou cansado já, por antecipação, do esforço que eu terei que fazer, junto com muitos de vocês, para desenterrar certas pautas e certas discussões sobre essas pautas nos campos político, jurídico, legislativo, do nível subterrâneo, do nível infernal onde elas foram soterradas por essa autodenominada direita brasileira e principalmente pela ala parlamentar e principalmente pela ala parlamentar instalada na Câmara dos Deputados. Eu não estou aliviando a barra do Senado, mas eu estou dizendo que principalmente pela ala parlamentar instalada na Câmara dos Deputados, onde esses caras conseguem a proeza de, num país em que todo ano se fala que tem o pior congresso de todos os tempos, desde que eu nasci, desde que eu sou criança, eu escuto que, porra, este é o pior congresso que a gente já teve. Pois bem, mesmo num lugar onde a gente fala isso, a cada 4 anos estão conseguindo se superar e talvez essa sentença finalmente seja, de uma maneira geral, irrestrita e inegável, verdadeira. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi na minha vida inteira um Congresso e principalmente uma Câmara dos Deputados formada por tanto aproveitador e tanto medíocre. Eu nunca vi. Eu, Gabriel, nunca vi. Enfim, nós vamos falar hoje sobre aborto e nós vamos falar sobre o projeto de lei 1904. Presta atenção porque, ainda que pudesse ser, diante de alguns argumentos e discursos embasadores e da justificativa colocada, que está toda exposta lá no site da Câmara dos Deputados, o ano 1904 não é o ano de propositura do projeto. O projeto é deste ano, né? O número dele é que é 1904, tá? Nós vamos falar sobre isso. Eu já disse, eu vou falar de uma maneira curta, grossa, rápida e rasteira, mas eu convido especialmente um grupo de pessoas que eventualmente estejam me ouvindo para prestar bem atenção no que eu vou dizer. Eu convido a escutar até o fim isso aqui. Eu convido, e aqui não tem ironia, eu quero que vocês escutem mesmo, aquelas pessoas que eventualmente se digam pró-vida e contra a possibilidade do aborto. Não, você não escutou errado. Eu estou tentando me dirigir a todo mundo, é claro, mas principalmente às pessoas que, por uma opção ideológica, filosófica, política, humana, religiosa, sejam contra o aborto e se coloquem eventualmente no campo daquele que a gente costuma denominar como pró-vida nesse assunto. Você, por favor, me escute até o final. Eu quero perguntar a sua opinião. Bom, vamos começar do básico, e o básico é algo que, acredito eu, todo mundo já sabe. Aborto é criminalizado no Brasil, ele está tutelado especialmente no Código Penal,
nos artigos 124 a 128, porque ele define aborto, suas formas e algumas circunstâncias atinentes às situações que vão ser postas em discussão, em julgamento. Esses artigos são parte de um título e de um capítulo específico que abre a parte especial do Código Penal, porque são eles os chamados crimes contra a vida. O Código Penal, na parte especial, ele é dividido por setores, vamos dizer assim. E o que vai informar o que é cada setor, principalmente é a questão do bem jurídico atingido pela prática do crime. Ou seja, a pessoa que supostamente praticou aquele crime e que vai ser levada a julgamento e talvez vá ser imputada naquele crime, vá talvez sofrer uma punição, ela praticou o crime contra o quê? Qual foi o bem jurídico? Qual foi a esfera do direito que está sendo protegida pela lei, que ela tentou violar, que ela tentou lesionar, que ela tentou atentar contra? No caso, aqui, a vida. É justamente por isso que, nessa seção, nesse título e capítulo, estão previstos o homicídio, o feminicídio, a instigação ou auxílio ao suicídio, o infanticídio. Tudo isso está aglutinado aqui, porque o bem jurídico protegido, ou seja, o que a pessoa supostamente tentou lesionar com a sua atitude, foi a vida. A questão interesse estava voltada para a vida. Tem crimes, por exemplo, que estão voltados para o patrimônio, mas acabam atingindo um resultado morte, acabam lesionando a vida também. Mas se a intenção do agente era atingir outro bem jurídico e o efeito morte se deu quase como que de forma colateral, você vai ter qualificadoras e causas de aumento, mas eles não vão ser necessariamente um crime contra a vida. Um crime contra a vida, ele precisa ter uma atitude do agente que visa ou que acaba descuidadamente, por exemplo, homicídio culposo, lesionando a vida. Bom, são esses, em tese, os crimes que estão aqui aglutinados. Eu não vou falar muito sobre eles, obviamente. Eu também não vou falar sobre essa divisão e sobre a própria questão de bem jurídico, porque aqui eu já falei que o nosso papo vai ser resumido e aqui eu só quero que você discuta comigo, que você entenda a questão do aborto. Então, abre aí uma aba aí, abre aí algum lugar perto de você, no Google, né, o Código Penal, e vai comigo até o artigo 124, porque a gente vai fazer uma leitura bem rapidinha aqui, né, dessa tripa de disposições que tem a ver com o aborto. Ó, 124, aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Então, nós estamos definindo que é crime não só a gestante promover um aborto, como ela consentir que se promova. Ela vai responder pelo crime, então, que vai acabar sendo provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Aí nós temos uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Depois nós temos o aborto provocado por terceiro. Ele está disciplinado nos artigos 125 e 126. Ó, provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Isso aqui, obviamente, já é uma situação mais grave que a situação anterior, é um outro tipo de aborto, porque ou a gestante se autoprovoca, ou ela sugere e ela permite que alguém lhe provoque. Nesse primeiro caso, ela tem, a gestante, um crime para responder. Agora, nesse segundo caso, do 125, você provoca aborto em alguém, sem consentimento dessa pessoa. Aí, a pena não é de 1 a 3 anos, como é a da gestante, é de 3 a 10 anos, porque a situação é mais grave. E no 126, tem o provocar aborto com o consentimento da gestante. A reclusão é de 1 a 4 anos. Então, assim, a gente tem um crime para a pessoa que provoca em si mesma um aborto e ou sugere, permite que provoquem em si mesma por outra pessoa. E a gente tem um crime pelo qual responde a outra pessoa. Se ela provocar o aborto com o consentimento, são as duas situações, né, do 124 e do 126 unidas. Agora, se você tiver um aborto provocado em outra pessoa sem o consentimento dela, é só você que responde, e aí a pena é de 3 a 10 anos. Então, aqui nós temos três situações diferentes que vão poder implicar criminalmente a gestante e implicar a pessoa que faz o aborto, dependendo se foi com ou sem o consentimento ou sugestão dela. O código ainda define mais uma situação que está no parágrafo único do 126. Ele está dizendo assim, ó, eu vou usar a linguagem que o código está usando, tá? Alguém pode se sentir ofendido ou pode achar impróprio, mas é uma linguagem que está na lei. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior do que 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Bom,
Então, o que nós temos aqui? Nós temos um tipo de aborto onde você vai praticar com o consentimento da gestante, mas se ela estiver numa situação de fragilidade, vulnerabilidade, de alguma questão de algum problema mental de saúde, que torne o consentimento dela uma coisa próxima da fraude, ou mesmo se for literalmente uma questão fraudulenta, se você achar que a pessoa não tem condições de discernir suficientemente a partir dessas características, o cara que fez o aborto, ele vai responder pelas penas maiores do crime anterior. Então, ou você provoca sem o consentimento da gestante, ou você provoca com o consentimento da gestante, ou você provoca com o consentimento numa situação onde ela é vulnerável, seja por baixa idade, seja por ter sido enganada quanto ao procedimento, seja por não ter condições psíquicas de saber o que está acontecendo. Aí você responde como se fosse sem o consentimento, por mais que ela tenha literalmente consentido. Um consentimento aqui que não vai valer. Logo depois, no artigo 127, vem a forma do aborto qualificado, ou seja, o aborto na forma qualificada. Certamente você já escutou falar, né? Ah, homicídio qualificado. Fulano foi condenado por roubo qualificado. O que significa isso no linguajar jurídico penal? Bom, tem crimes que não conseguem ser simplesmente definidos com um artigo, uma conduta e passa para o próximo. Tem crimes que, dependendo da circunstância, eles vão estar cercados de uma série de possibilidades que precisam de uma análise um pouco mais detalhada. Tem situações e tem motivações e tem consequências de alguns crimes que causam, por exemplo, aumentos de pena, alguns até diminuições de pena. Então, em relação a alguns crimes mais complexos, como o homicídio, por exemplo, não vai ter só um artigo dizendo assim, matar alguém, pena X. Não. Ele vai ter a versão simples, ele vai ter versões levando em conta causas de aumento e diminuição, ele vai, às vezes, até discernir, ele vai definir causas em que não se aplicam as penas ou causas que excluem as possibilidades de pena, tudo isso dentro do artigo, conforme o crime for mais importante e mais complexo na sua definição legal. Bom, quando a gente tem uma forma qualificada, significa que a gente quase cria um outro crime. É quase como se a gente fosse criar uma versão daquele crime que não é simplesmente um aumento de pena, uma modificaçãozinha. Não. Ele muda, inclusive, os parâmetros do que é pena máxima e pena mínima, porque ele está falando de uma situação ainda mais específica. Então, olha aqui, ó. Na forma qualificada do aborto, está dizendo assim, as penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, quando tem causa de aumento no sentido genérico, ele vai botar no código, na lei, circunstâncias que fazem com que você tenha que aumentar a pena, eventualmente, numa certa fração. Ou seja, você calcula a pena do crime e você vai ter um patamar de aumento dela no que diz respeito a alguma circunstância fixada. Agora, quando fala em qualificadora, a gente tem esse detalhe onde você vai inserir novos elementos no tipo penal. Não é que um aborto com uma certa circunstância vai ter sua pena aumentada. Não, aqui nós temos obrigatoriamente uma espécie de novo aborto. Aqui não basta ser um aborto com alguma questão que possa fazer a pena ser avaliada diferentemente. Aqui é um aborto que ou vai causar uma lesão grave ou vai causar a morte da gestante. Então, nós estamos falando aqui de uma elementar nova. O aborto em si já é criminalizado, mas aqui nós estamos criminalizando mais, porque nós estamos aumentando obrigatoriamente a pena, pegando a pena do aborto anterior e aumentando de patamar quando essas duas circunstâncias, ou uma ou outra, acabam se verificando. Mas o ponto mais importante da nossa discussão de hoje está no artigo 128, porque ele vai definir duas formas onde não se pune o aborto. O aborto chamado necessário e o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Então, 128. Não se pune o aborto praticado por médico. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto necessário. E 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Significa dizer que, ou quando não tem outro meio de salvar a vida da gestante, que a gravidez é de muito risco,
a questão pode se dar de um aborto praticado por médico, com consentimento, ou, no caso da gravidez, ser resultante de estupro. E aí, nós vamos ter ou o consentimento dela ou o consentimento de, eventualmente, pai ou responsável, se a gestante for menor. Tá, e aí? E aí a gente entra no projeto de lei 1904 de 2024, que está trabalhando justamente a questão de acrescentar 2 parágrafos ao artigo 124, parágrafo único ao 125, um segundo parágrafo ao 126 e um parágrafo único ao 128, todos do Código Penal. Ou seja, eles vão colocar mais coisa em todos esses aqui que nós acabamos de ler. Então, vamos para o texto do projeto de lei e vamos ver, afinal de contas, o que eles querem inserir. Qual é a modificação proposta? Então, eles querem que o artigo 124, aquele que está dizendo, bom, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque, né? É a definição básica do aborto. O projeto propõe aqui a inserção, então, de um parágrafo primeiro, dizendo: quando houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121. Então, eles querem criar uma modalidade de aborto onde você vai ou praticar em si mesma, por exemplo, aborto, ou você vai praticar um aborto quando houver decretada medicamente viabilidade do feto, e aí a tua pena não vai ser de 1 a 3 anos, a tua pena vai ser a do homicídio, 6 a 20 anos. Ah, e alguém vai dizer assim, Gabriel, mas eu sou a favor da criminalização do aborto. Eu acho que é um tema importante, eu acho que é um bem jurídico importante, eu acho que tem que haver uma pena condizente com a gravidade disso. Olha, eu não vou contrapor isso agora, até porque o meu interesse não é simplesmente dizer que a sua opinião não vale e pronto. Mas eu quero perguntar para você, sinceramente, uma pena igual a de um homicídio para uma pessoa que realiza um aborto? Ah, mas é que vida é vida. Não, me desculpe, cara. Me desculpe porque existem circunstâncias. E quer ver quem é que concorda comigo sobre o fato de haverem circunstâncias? O próprio projeto de lei desses sujeitos aqui. Porque o projeto também está colocando no parágrafo 2º um texto que diz assim: o juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, raciocina aí, minha amiga, meu amigo, raciocina comigo se você não está exagerando na dose, quando um projeto de lei exarado por 3 deputados de uma bancada extremamente reacionária, até esse projeto de lei está criminalizando com pena maior o aborto, mas num parágrafo seguinte ele próprio está dizendo que é possível em cada caso analisar as circunstâncias até para deixar de aplicar a pena. Então você que já estava com a boca cheia para dizer assim, não, tem que ser assim, pena até 20 anos, até o projeto de lei abre uma exceção aqui. Então, ó, o projeto abre uma exceção e eu peço que você abra o olho com as coisas que você anda pensando e com, né, a raiva que você se deixa tomar quando discute alguns assuntos, tá? Primeiro ponto. Vamos adiante, porque o projeto de lei ele muda também o artigo 125. Lembra? Aquele que dá a pena de 3 a 10 quando você provoca um aborto sem consentimento da gestante, sem dúvida nenhuma, né? Uma das formas mais graves que a gente tem aqui. Bom, o artigo fica mantido, mas você vai acrescentar nele um parágrafo único, que vai dizer assim: quando houver viabilidade fetal presumidas gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito do homicídio simples previsto no 121 desse Código. Ou seja, o cara que tinha uma pena de 3 a 10, agora vai passar eventualmente a ter uma de 6 a 20. Né? Eu fico pensando, né, e eu já falei que eu não quero brincar com esse assunto, eu não quero ironizar nada, mas eu fico pensando se o homicídio simples é o único artigo que os deputados conhecem, né? Porque a solução aqui, 2 vezes seguidas, é botar tudo como se fosse 6 a 20, porque, claro, na lógica deles, né, você está tirando uma vida, então é um homicídio. Você está ignorando toda a circunstância cultural, social, médica, psicológica que envolve uma situação de aborto em relação a uma mulher gestante que é, me desculpem, totalmente diferente de eu sair na mão com um cara e acabar matando ele, né? Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Bom,
A lógica não deixa de existir porque, repito, os caras estão focalizando a questão de que é um homicídio, é como se fosse um homicídio. Bom, eles são crimes diferentes e eles envolvem circunstâncias diferentes. O próprio projeto de lei deles admite isso na primeira modificação que eles propõem. Então, tu está equiparando a homicídio aqui, o cara que pratica, a gestante que está vivendo no seu próprio corpo aquela situação, fica tudo nivelado pela base de pena do homicídio, né? Eu já acho uma coisa completamente esdrúxula aqui. Mas não é nem esse o grande problema do projeto. Vejam só, até agora eu não expliquei o grande problema do projeto. Porque até agora é um projeto de lei. Projetos de lei que aumentam penas e que fazem estardalhaço demagogo, você vê todo o turno, não é nem todo dia, todo o turno de cada dia. Mas a questão é outra. Eles vão pegar o 126, que é o aborto com consentimento da gestante, e adivinhem, vão colocar um novo parágrafo lá que vai estar dizendo, bom, vocês já sabem, né? Sim, acertou quem pensou que vai ter mais um parágrafo, o terceiro em sequência, falando a mesma coisa sobre viabilidade fetal e penas iguais às do 121, que por sinal são as do homicídio simples, que por sinal são de 6 a 20 anos. Cara, eu não quero falar disso também porque parece que isso aqui é o de menos no meio de tanta confusão. Mas assim, você cria uma lei para modificar o código para inserir 3 vezes o mesmo texto, o mesmo parágrafo em 3 artigos seguidos. Sabe, pelo amor de Deus, cara, falta tudo aqui, falta inclusive técnica de redação legislativa, porque tu poderia muito bem inserir um artigo a mais no capítulo, dizendo assim, olha, quando acontecer as situações dos artigos tal e tal e tal, nessa circunstância, você vai ter uma pena igual ao do 121. Pronto, estou eu dando dica para deputado reaça. Eles deveriam entender mais de direito, né, esses deputados, principalmente, né, de direito penal, principalmente um lá que é delegado. Que de dar tiro, né? E nesse assunto aí, homicídio, isso aqui deveria entender mais, né? Imagino eu. E não falo mais nada, para bom entendedor. Afinal de contas, temos que falar do que interessa aqui de maneira maior. E o que está interessando de maneira maior é quando eles querem mexer lá nas formas de aborto que não é punível, que a própria lei diz que não é punível, que é o aborto necessário ou que é o aborto no caso da gravidez resultante de estupro. Olha o que diz a lei. Ele vai modificar, então, o 128, que vai dizer no começo, né, não se pune o aborto praticado por médico, 2 pontos, e aí vai dar aquelas 2 opções, né, quando a questão envolve risco de vida para a gestante e ou quando a gravidez é resultante de estupro. Aí adivinha o que eles incluem nesse artigo? Chuta. Acertou, um parágrafo. Adivinha o que diz esse parágrafo? Bom, se a gravidez resulta de estupro e houver o que mesmo? Viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, não se aplicará a excludente punibilidade prevista nesse artigo. Ou seja, mesmo numa lei machista, mesmo numa lei que vê a questão sem partir de uma sensibilidade política, social, econômica e cultural e que leve em conta a circunstância da mulher e tudo que isso envolve, mesmo numa lei antiga como o Código Penal, havia pelo menos 2 possibilidades em que a própria lei dizia que não era crime realizar o aborto. E ela ainda coloca, cheia de dedos, uma questão que é um aborto realizado por médico. Então nós estamos falando de 2 hipóteses excepcionais depois de ter 3 ou 4 que criminalizam o aborto. A própria lei está colocando 2 em que a gente não deveria criminalizar, pelo menos nessas. Eu não estou dizendo que a discussão fica por aí. Eu estou dizendo que a própria lei já abre mão dessas 2 questões, porque isso aqui é uma questão de humanidade. E aí os caras vão lá e metem assim, ó, com ardil, sabe? Ardilosamente, o cara mete assim, se a gravidez resulta de estupro. E aí vem a ladainha. Se houver viabilidade fetal presumida nas gestações, não se aplicará a excludente prevista. Ou seja, o que está dizendo aqui, pessoal? Trocando em miúdos. Se houver uma gravidez resultante de um estupro, mas se for constatada aquele tempo de semanas de desenvolvimento do feto e a viabilidade fetal, mesmo um aborto realizado nessas condições vai ser punido na forma dos artigos anteriores pelas modificações que eles estão causando. Ou seja, a gente está obrigando a mulher que está grávida, vítima de uma violência sexual por via de estupro, a necessariamente ter o seu filho de qualquer jeito.
Aí alguém vai dizer assim, Gabriel, mas por que não causou então uma interrupção anterior? Por que esperou tanto tempo? Por que não tomou as providências rapidamente? Por que deixou chegar nesse número de semanas e nesse número de desenvolvimento fetal? Porque, afinal de contas, cara, pelo amor de Deus, velho. Se você ainda está discutindo a questão do aborto no Brasil com base em um cálculo puramente jogo da velha, X ou bolinha, 0 ou 1, preto ou branco, par ou ímpar, você está muito, muito, muito alienado, para não dizer que você é um mau caráter. Principalmente um projeto como esse, advindo de uma galera que passa o dia inteiro falando em comprar armas, em poder matar pessoas, em baixar as questões em relativas à excludência de ilicitude para casos de reação a assaltos, para poder dar tiro, para poder matar, cancelar o CPF e não sei o quê, mandar pro colo do capeta, não sei o quê. É o dia inteiro, esses caras só falam de morte, só falam de viabilidade para matar pessoas. É a pauta principal que essa galera passa o dia inteiro tagarelando. E agora aqui, os caras querem falar de viabilidade fetal para punir a mulher que faz um aborto tendo a sua gravidez sendo fruto de um estupro. Puta merda, estupro. Inclusive o próprio código, eu vou repetir, um código que data da década de 40, um código reacionário, um código punitivista, um código machista, um código adequado à sociedade tacanha de quase 100 anos atrás. Mesmo este código estabelece que, em um caso de gravidez que resulta de uma violência, de um banditismo como esse, você pode realizar o procedimento abortivo sem ficar colocando pormenores. O que esses caras estão fazendo é colocar pormenores não para discutir a questão da vida, porque se eles estivessem interessados em vida, eles estariam legislando em prol de direitos humanos. Eles ficam o dia inteiro falando em vida, mas na verdade eles só falam em morte. E aqui, não se enganem, aqui ninguém está protegendo o feto, o nascituro, a criança que ainda nem nasceu e que nem é uma criança ainda. Aqui as pessoas estão indo contra possibilidades que levem a uma discussão mais qualificada e mais madura sobre o fato de que, entre outras coisas, é preciso decidir maneiras, possibilidades, situações e circunstâncias onde sim se deva ou se possa fazer um aborto sem a consideração criminal. Eu me arrisco a dizer, pela índole dos deputados, dos nobres deputados que assinam o projeto, e por todo mundo que já manifestou endosso na Câmara, inclusive com alguns dizendo que isso aí é pró-vida, tem que ser votado com urgência, eu me arrisco a dizer que todo o resto é perfumaria. O que eles querem mesmo é emplacar uma exceção à possibilidade do aborto em relação ao estupro. Calcula comigo, porque é jogada política, é marketing político isso aqui. No momento que você testa o esticar da corda de tal maneira que você pega uma coisa que todo mundo concorda, ou pelo menos maior parte das pessoas, eu aposto que até você, que é contra o aborto, aposto que até você acha razoável que a gente possa discutir isso numa situação em que é uma gravidez que não foi desejada, que não foi planejada e que foi vítima de uma violência, aliás, resultante de um dos crimes mais horrendos possíveis. Eu acho que até você concorda que isso, se não é certo, dá para se discutir. Então os caras pegaram esta hipótese, porque olha aqui, ó. Essa modificação última, ela já está prevista ali para o artigo que menciona a situação do estupro. E ela faz questão de dizer, se a gravidez resulta de estupro, aí vem o texto padrão que eles copiam e colam, né? 4 vezes já. Cara, esta menção aí ao estupro, ela é bem indicativa de que pegaram a hipótese de aborto que quase todo mundo aceita ou aceita ao menos conversar sobre e decidiram que vai aplicar para ela o mesmo parâmetro que eles estão tentando aplicar para as outras. Ou seja, eles não tiveram vergonha de ir lá no extremo, de jogar a rede lá longe, de pegar a hipótese mais padronizada para discutir, porque a partir daí eles vão vir desbastando o campo. Tudo que veio antes ali da modificação do 128 é cortina de fumaça, é balão de ensaio.
O que os caras querem é botar uma exceção na questão de criminalizar uma hipótese que historicamente é descriminalizada, porque, eu vou dizer de novo, pelo amor de Deus, obrigar uma pessoa, eu estou falando em qualquer circunstância, tá? Obrigar uma pessoa que tem uma gravidez vítima de um estupro a ter o seu filho passado uma certa condição de tempo. Ah, mas de novo, por que não foi atrás, então, de prevenção? Aí começa aquele papo furado, né? Por que não tomou a pílula? Por que não usou camisinha? Ah, porque na hora do bem bom, não sei o quê. Cara, nós estamos falando de estupro. Ah, Gabriel, mas estupro pode ser o próprio marido com quem a pessoa vive. Sim, mas se a pessoa não quer a relação, é estupro. E se a pessoa não quer a gravidez, ela não pode ser obrigada. Que sociedade é essa? Que vida é essa a ser defendida? Que é um filho indesejado, fruto de uma relação criminosa. Então vocês percebem que existe uma questão que dá para ser discutida sobre tamanhos de penas, né? Que isso aí acontece, como eu já falei, todo dia. Todo dia tem alguém que propõe um aumento de pena, uma diminuição de pena, um crime novo, tirar um crime, todo dia. Então, por mais que seja meio tosco, por mais que seja um tanto chucro o projeto, eu consigo entender a ideia de aumentar e de tentar equiparar uma pena para homicídio para pessoas que são contra o aborto e, portanto, querem uma criminalização ainda mais rígida, né? Eu quero ver eles na pele da mulher. Eu quero ver eles na pele da mulher. Se eu disser que tu vai pegar 3 anos de pena por ter feito um aborto. Ah, 3 anos não é nada. Eu quero ver, então. Eu quero ver. Eu quero ver a pessoa na pele da mulher carregando, né, uma gestação indesejada, sofrida, né, desgraçada. E eu quero ver depois os caras achar que é pouco pegar uma pena e perder o réu primário e toda a merda que vem junto com isso, porque fez um aborto. Isso é pouco para eles. Mas tudo bem. Tudo bem. A ideia é aumentar as penas. Ah, tá, então tá. Então tá. A discussão é aumentar penas. Tudo bem. Discute. Discute. Agora, o cara pegar uma hipótese como essa e tentar criar um forrobodó para criminalizar a pessoa, e aí eu vou falar a última coisa que eu vou falar aqui. A pena, nesse caso, a pena para a pessoa que vai praticar o aborto, no caso, né? O aborto tem que ser praticado por médico nessas situações, porque se for por outra pessoa ou pela própria gestante, né, ela entra no pacote da criminalização anterior. A exclusão aqui do 128 é para aborto praticado por médico em situações em que o médico define que a vida da pessoa está em risco ou quando está constatado que houve estupro. Bom, fazer um pequeno parênteses, né? Eu não preciso dizer o que aconteceu quando o próprio ministério, né, que não funcionava como um ministério dos direitos humanos e das famílias, né, olha o papo das famílias, né, no governo Bolsonaro, vazou os dados de uma criança que estava grávida para que pessoas, para que fanáticos idiotas fossem até a borda de um hospital para ficar protestando contra a criança, porque dizendo que a vida é milagrosa e que ela tem que ter um filho. Uma criança de 11 anos vai ter um filho vítima de uma violência e o ministério, à época da Damares, e os seus fanáticos estavam engajados em impedir que a criança abortasse. Esse é o script, esse é o pano de fundo, essa é a galera. Esse é o mote dessa turma. Então, fecha parênteses e volta lá. A pena que você vai equiparar essa circunstância aqui é a do homicídio. 6 a 20 anos. Agora, dá um pulinho no artigo 213. 213, do mesmo código. Baixa um pouquinho aí. Sai do 128 e vai para o 213. Estupro. O que todo mundo, desde que começou o debate sobre esse projeto de lei, está falando é verdade. É verdade. Porque o estupro, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso, a pena é de 6 a 10 anos. 6 a 10 anos. E aí? E aí que, em primeiro lugar, a gente pode ver pela definição legal, né, quando fala em outro tipo de ato libidinoso, que estupro, no nosso direito penal, pode ser muita coisa. Não precisa ser só a relação sexual em si, com penetração e tudo mais. Não, esse é o tipo clássico do que vamos chamar de estupro. O que significa dizer que tem tipos de estupro aqui que vão pegar uma pena perto dos 6. E tem tipos de estupro que vão pegar uma pena lá para o patamar máximo de 10.
Então, dependendo quando esta mulher praticar um aborto, numa circunstância que às vezes é necessária sob todos os aspectos, inclusive psicológico, nós vamos ter uma pena equiparada do homicídio. E o máximo possível é 20. A pena do estuprador, o máximo é 10. Tá, Gabriel, e aquela história do qualificado, não tem para o estupro? Tem, sim, senhora. Olha aqui, ó. Parágrafo 1º do 213. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, os patamares da pena vão mudar. Sabe para quanto? De 8 a 12 anos. Ou seja, estupro, 6 a 10. Estupro que resulta em lesão grave na vítima, ou quando a vítima é menor, 8 a 12. Lembra? A mulher que vai praticar um aborto, dependendo da viabilidade fetal, vai poder pegar 20. O estuprador que causa lesão grave pega 12. E o estuprador que causa, inclusive, um resultado morte na conduta do estupro, ele pega 12 a 30. Então, esse sim, o cara que estupra e já mata uma mulher, esse pode pegar 30, porque a mulher, dependendo de quando ela fizer um aborto, ela pode pegar 20. Vocês estão entendendo? Tá, Gabriel, mas tu falou do estupro da pessoa que é menor de 18 e maior de 14, né? Tá, e quando ela é vulnerável? E quando ela é menor de 14? Bom, aí o cara pode pegar 8 a 15. 8 a 15, tá entendendo? E se a pessoa tiver problemas mentais também e foi abusada nesse sentido, é a mesma pena. Então vamos lá. A mulher que pratica um aborto, 3 a 10. A mulher que pratica um aborto em determinadas condições de tempo, 6 a 20. O estuprador, máximo 10. O estuprador qualificado, máximo 12. O estuprador que causa morte, máximo 30. E o estuprador de vulnerável, máximo 14. Então, fora se você estuprar alguém e causar morte dessa pessoa, todas as outras penas vão ser menores do que a mulher que aborta, dependendo da tal viabilidade. E, principalmente, a punição, inclusive, em relação ao médico que pratica um aborto, dependendo dessa viabilidade, ainda que seja uma situação em que era para ser recomendado isso, porque a causa foi uma violência sexual. Olha, eu falei que o programa ia ser curto hoje, acabou não sendo, né? Vocês viram que, né, não deu, inclusive por fatores de informação e irritação. Mas eu quero que vocês pensem nisso e eu quero que você que é contra o aborto, que é pró-vida, eu quero que você pense nisso e pense nessa disparidade toda. E pense exatamente no que esses caras estão tentando punir com os patamares de pena que eles querem, para você fazer um comparativo onde, inclusive, uma situação como essa, cercada de pormenores, ela acaba tendo uma punição abstratamente mais rígida do que a de um estupro, que é pura maldade. Estupro é maldade. Estupro é coisa de bandido. Estupro é crueldade. Estupro é uma das violências mais ridículas, mais abjetas. E aborto pode ser muita coisa, inclusive uma questão humanitária. Aborto pode ser muita coisa. Estupro não. Estupro é só uma coisa. Então pense nisso e pense principalmente quando os caras querem ampliar demasiadamente a punição de um aborto realizado por médico numa situação em que a gravidez foi fonte de um estupro. Você concorda com isso? Eu não estou pedindo para você passar a ser contra, né, a possibilidade de criminalização do aborto. Eu não estou dizendo que você tem que ser a favor do aborto. Agora, pensa nisso, pensa comigo. Você que é pró-vida, você que acha que não tem que ter aborto, você que acha que tem que manter criminalizado o aborto, você é do time desses caras aí? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E se você, inclusive, quer discutir as possibilidades de legalização do aborto, bom, para você eu não preciso dizer mais nada, né? Isso aqui é uma das coisas mais absurdas que a gente já viu nos últimos tempos. Eu vou me despedir dizendo, apoie o Vira Casacas. A gente precisa muito do seu apoio, da sua força. Projetos independentes como os nossos, eles são dependentes desse tipo de ajuda. Então vai lá em apoia.se/viracasacas ou pelo seu login na orelo.cc e vai lá e faz a tua fezinha na gente. R$ 5 mensais, R$ 5 uma vez por mês, já nos ajuda e ajuda demais. Até daqui a 15 dias com outra parte e até vários dias aí com os materiais do Vira Casacas e das nossas colunas e tudo que a gente proporciona semanalmente. Beijo.
Tchau.